Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que escutou um pregador dizer que Deus abençoa muitos casados. Daí a sua dúvida, se estaria errando por ter o desejo de permanecer solteiro. Bem, certamente Deus instituiu o matrimônio e abençoou o matrimônio. Em Gênesis 2,18 ele disse que não é bom que o homem esteja só. Em Hebreus 13,4 também diz que o matrimônio deve ser venerado. E em 1 Timóteo 4, versículos 1 a 3, aqueles que proíbem o casamento ou matrimônio devem ser vistos como apóstatas, que dão ouvidos a espíritos enganadores. Por outro lado, não existe na Bíblia nada que diga que um solteiro esteja em situação menos privilegiada. Muito pelo contrário. Em 1 Coríntios 7,26 diz que por causa das dificuldades do tempo presente, é bom que o homem permaneça na condição em que está. Se estiver casado, não deve procurar separar-se. E se estiver solteiro, não deve buscar casar-se. Mas ainda que o solteiro venha se casar, isto não quer dizer que esteja pecando. É o sentido da passagem ali. Leia 1 Coríntios 7 e você verá que há pessoas que permanecem solteiras e outras que se casam. Eu não vejo ali essa ideia de que apenas os casados sejam abençoados, não. Como você disse que esse tal pregador ensinou no lugar onde você congrega, eu não vejo isso, mesmo porque Paulo permaneceu solteiro até o final da sua vida. Obviamente, se você quiser ficar solteiro por não querer dividir o seu tempo e o seu espaço com alguém e poder viver só para si, aí sim é um problema, aí isso é uma decisão egoísta. Mas se você deseja permanecer solteiro porque não encontrou alguém que seja o seu par, não há problema algum nisso. Se permanecer solteiro para ter mais tempo para dedicar-se ao Senhor e aos irmãos, aí sim, isso é uma situação ainda até melhor do que estar casado. Pelo menos 1 Coríntios 7, 26 a 33 diz: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Paulo diz isso porque o solteiro cuida das coisas do Senhor e em como agradá-lo, enquanto o casado precisa cuidar da esposa e agradá-la. Mas veja bem, que ele diz isso do solteiro que cuida das coisas do Senhor. Ele não está dizendo isso do solteiro que fica assim, solteiro, para ter mais tempo para se divertir ou para evitar os aborrecimentos da vida de casado. Porque existem esses também que preferem ficar solteiros por motivos egoístas. Na nossa época, muitos preferem ficar solteiros ou até mesmo entrar em relacionamentos casuais e sem compromisso, por puro egoísmo e não por causa dos interesses do Senhor. Tudo o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 7 é em relação à proximidade da vinda do Senhor e à urgência em servi-lo da maneira como estamos, solteiros ou casados. Resumindo, quaisquer que sejam os planos para a sua vida, o Senhor deve vir em primeiro lugar e a vontade dele deve ser soberana. Se ele quiser que você se case por achar que você poderá servi-lo melhor nessa condição de casado, então ele colocará isso no seu coração, ele dará a você essa opção. Isto é, ele dará tanto o desejo quanto os meios para isso. Caso contrário, ele também mostrará a você que assim é do desejo dele. Porque, embora muitos desejem ardentemente se casarem, porém, quando não encontram a sua alma gêmea, acham que Deus está sendo injusto. Aqueles que se encontram nessa condição deveriam antes pensar que Deus pode querer poupá-los de problemas. Daí, não colocar no seu caminho um cônjuge. Você já viu que cerca de 50% dos casamentos acabam em lares destruídos. E lares cristãos também estão sujeitos a isso. E você vai entender então que existe uma possibilidade muito real de não dar certo. Por isso, quando
Deus permite que você fique nessa condição, descanse nele. Descanse nele. Ele está vendo the big pictures, como se fala em inglês. Ele está vendo o cenário como um todo e não apenas hoje, esse momento seu. Todavia, casar-se apenas por querer ter uma esposa e uma família para si, ou para atender ao que a sociedade exige de você, ou então ficar solteiro para não precisar dividir o seu tempo e as suas coisas com alguém, são posições igualmente egoístas, e nós devemos sempre investigar o nosso coração para ver o que realmente nós queremos, se é para a glória de Deus. Se você desejar casar-se para o Senhor, ou ficar solteiro para o Senhor, então será a vontade dele, e não a sua própria vontade que estará colocada no centro da sua vida. E é assim que deve ser.